abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 94. Salmo de número 94. Salmo de número 94, diz assim a palavra do Senhor: Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos? Proferem impiedade e falam coisas duras. Vangloriam-se os que praticam a iniquidade. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam, e dizem: o Senhor não vê. Nem disso faz caso o Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vós insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhes dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Mas o juízo se converterá em justiça, e segui-lo-ão todos os de coração reto. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não for o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo: resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em que me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor nosso Deus os exterminará. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez, pedir que o Senhor fale conosco. Nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra está aberta diante de nós. Lemos mais uma vez e agora suplicamos que o Senhor fale ao nosso coração, o Senhor responda às nossas questões, ó Deus, às nossas perguntas, que honestamente fazemos a Ti. Ó Deus, suplicamos que, à luz desse texto, nos instruas. Foi inspirado pelo Senhor, foi registrado, agora queremos aprender com Ele, e queremos, ó Deus, mais do que isso, queremos viver à luz dEle, que a nossa esperança, ó Deus, esteja sempre na justiça do Senhor, em nome de Jesus, amém. É um daqueles salmos de tirar o fôlego. Começa de uma maneira contundente e bastante
confusa, porque nós não vemos, pelo menos para nós não enxergamos Deus da maneira como o salmista, nos versos 1 e 2, nos apresenta, o Deus das vinganças. E ele repete 2 vezes, o Deus das vinganças, Deus das vinganças. Para algumas pessoas esse salmo é uma exceção quanto ao grupo de salmos que nós começamos a examinar, desde o Salmo 92, estes 9 salmos de 92 até o Salmo 100, são salmos que descrevem o Senhor como Rei. E parece que este salmo, o Salmo 94, não mostra tanto assim o Senhor como Rei de toda a terra. Mas, na verdade, ele não é uma exceção e nem foge ao tema do reinado que se compõe destes salmos aqui, neste bloco. Porque no contexto do mundo antigo, especialmente quando nós olhamos para os reis que são apresentados no Antigo Testamento, os reis também são juízes. Eles são juízes. As causas dos súditos eram trazidas aos reis. É só nos lembrarmos de algumas passagens quando Salomão julga determinadas questões difíceis, e ele pediu exatamente a sabedoria a Deus, não queria riquezas, embora Deus as tenha dado, ele não pediu outras coisas que não fosse conhecimento, sabedoria, e Deus deu, para justamente saber julgar as causas do povo. Então, aqui nós precisamos ter em mente que é um salmo que fala de Deus como juiz e como um rei que também é juiz. São salmos que exaltam a grandeza de Deus, estes salmos, e agora a tônica dele, o assunto dele é como Deus julga. Uma das características interessantes desse salmo, da linguagem, da retórica, é que ele tem diversas perguntas. Como vocês puderam perceber, não são muitos os salmos em que levantam muitas. Este, de uma maneira muito, como nenhum outro, ele é construído em cima de perguntas, várias delas, relacionadas ao sofrimento do justo e a prosperidade do ímpio. Esse é um problema, não só para o homem antigo, para o homem lá no período do Antigo Testamento, mas também para todas as pessoas. Nós olhamos as coisas como se nos mostra, nós olhamos o mundo dos fenômenos, o mundo que se nos apresenta aos nossos olhos, as tragédias, as injustiças, ou todas as coisas, os comportamentos, e nós somos tentados a chegar à seguinte conclusão, que o justo é penalizado, o justo sofre, o justo não recebe aquilo que lhe é devido, mas o injusto, o ímpio, o homem que não tem compromisso algum com Deus, ele prospera, ele vai para frente. Não é o único salmo que trata desse problema. O Salmo 73 é um salmo que trata, e alguns outros salmos também, mas esse é um salmo que trata de uma maneira muito, muito dura essa questão. De uma maneira nua e crua, nós diríamos, descortinando realmente o que está dentro do coração do justo, de alguém que está enfadado, de alguém que está cansado ao ver, porque parece, diante da visão que ele tem, e já realmente sendo influenciado interiormente, as suas conclusões já influenciadas por essa ideia, que sempre insiste em penetrar no coração e na mente do povo de Deus. Por que os ímpios prosperam? Como é que nós olhamos neste mundo e assim vemos que as pessoas que não têm compromisso algum com Deus,
eles vão para frente. Parece que não há tristeza, nós olhamos, mas o justo, aquele que persegue a justiça, ou aquele que tem um compromisso com Deus, justiça nesse sentido, à luz da Escritura Sagrada, eles sofrem. Então são perguntas que são estruturadas neste conteúdo que nós temos desses 23 versículos do Salmo 94 e que mostram isso. E agora, diferentemente dos outros salmos, o Salmo 73, por exemplo, a grande resposta está em pensarmos no Deus como sendo juiz de toda a terra, sendo Ele justo, completamente justo. Imagine isso, essa parece ser a ideia que o salmista, é isso que eu quero convidar vocês a olharem para esse salmo nessa noite. O salmista tem muitas perguntas, e é interessante que ele, como se estivesse diante do tribunal, diante do juiz, do rei, diante do trono, na verdade, do trono do rei que é juiz, e ele está cheio de questões, cheio de perguntas para serem resolvidas. Imagine se nesse cenário você tivesse essa oportunidade de estar na presença do soberano que julga. Coloque-se no lugar deste salmista. Ele está vivendo, muito provavelmente, a hipóteses, por exemplo, que ele esteja vivendo por volta do 6º século, para o 5º século antes de Cristo. O povo de Deus está esmagado debaixo do império babilônico. Está certo que o povo de Deus, o povo de Judá, o povo de Israel, não era um povo lá assim, que se podia dizer que eram justos, piedosos. Mas daí a pergunta do profeta Abacuque: como é que o Senhor permite uma coisa dessa? Está certo que nós não éramos lá essas coisas, não éramos justos completamente, não éramos piedosos, mas daí o Senhor usar uma nação muito pior, uma nação amarga, diz o profeta, impetuosa, para ser a vara do Senhor. Será que o Senhor não poderia ter usado gente melhor? Ele está diante do tribunal, diante do juiz, e ele tem algumas questões. Veja, talvez a gente, de vez em quando, ou para alguns, estejam exatamente nesse momento com essas questões na cabeça. Veja o que ele faz, veja o que ele diz diante do juiz. Primeiro, ele faz um apelo ao justo juiz de toda a terra. Verso 1 e verso 2, olhe novamente na sua Bíblia. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece, exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão os perversos? Deus das vinganças, assim, ele se dirige a Deus. Raramente isso acontece. Aliás, pouquíssimas vezes isso acontece. E é, como disse, repetido 2 vezes nesse salmo essa mesma ideia. Nós não aprendemos a olhar Deus dessa maneira. Nossa geração olha para Deus como o Deus de amor. É sempre isso. Sempre apelamos para isso. A única coisa que o mundo, se é que se lembra de Deus em alguns momentos, é que Deus é o Deus de amor. É o Deus que ama, e por isso Ele não pune ninguém. Por isso, o máximo que Ele faz é dar algumas risadas assim das coisas erradas que os seus netinhos fazem, os seus filhinhos fazem, passa a mão na cabeça deles. É assim que o nosso povo, as pessoas, e muitas vezes a própria igreja, olha para Deus e entende Deus. É dessa maneira. Não assim. A palavra aqui hebraica para vinganças é usada em outros lugares da Escritura, dessa mesma maneira. Capítulo 32 de Deuteronômio, verso 35, no Cântico de Moisés, ele chama de Deus, o Deus que vinga.
o Deus que é o vingador. Aparece também o termo aqui associado a Deus como juiz, naquela passagem de Gênesis capítulo 18, verso 25, no contexto da intercessão de Abraão por Sodoma e Gomorra, para não ser destruída. Ele diz, o Senhor vai confundir, vai misturar o justo com o ímpio. Não é assim o juiz de toda a terra, ele não fará isso. Isso Deus não pode fazer. E é isso mesmo, ele estava certo, Deus não fará isso. O que significa Deus das vinganças? O que significa esse termo relacionado a Deus? O grande problema é que aqui para nós, no nosso contexto, né, nosso imaginário, nosso pensamento, vingança é algo extremamente negativo, né? Mas quando isso é atribuído para Deus, o termo hebraico dá a entender ou significa que Deus é justo. E aqui tem em vista o que nós chamamos na teologia sistemática de a justiça retributiva de Deus. Ele de fato retribui. O que é justiça? Justiça é a ação de Deus em dar a cada um o que cada um merece. Dar a todas as pessoas o que eles merecem, o que lhes é de direito. E qual é exatamente a petição dele? Ele está diante do tribunal, ele está falando com o juiz. Verso 2 diz assim: exalta-te, ó juiz de toda a terra. Verso 2 e verso 3 apresentam 3 verbos aqui, chamamos na língua hebraica de volitivos, é uma espécie de imperativo, que procura exatamente fazer Deus, levar Deus na sua petição, na sua oração, no seu clamor, para que Deus faça alguma coisa, para que Ele haja. Ele diz, faça brilhar. Depois ele diz, seja exaltado. E depois ele diz, traga de volta a retribuição. E a pergunta que a gente tem no verso número 3, até quando os ímpios triunfarão? Na língua aqui no versículo, até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão, ou se alegrarão, se jubilarão os perversos? Até quando? E é interessante essa pergunta, não é a pergunta que ele faz como se Deus fosse fazer ou não, manifestar ou não a sua justiça, agir em prol do que é justo e do ímpio. A pergunta dele é até quando? Até quando? A questão para ele é simplesmente relativa ao tempo. Não é uma pergunta sobre se o rei, juiz, vai agir ou deixar de agir. Isso é muito claro, ele o fará. Mas até quando? Quanto tempo mais? Como um comentarista diz, nada alterou o sol, nem corrompeu o juiz. Trata-se apenas de uma longa noite, que é o que os termos, os verbos aqui, no verso de número 2, nos remete. Ele diz, exalta-te, resplandece, traga a tua luz. Nós podemos até viver uma noite escura, como os antigos falavam, da noite escura da alma dos cristãos do passado, de momentos de extrema angústia e dificuldade em que eles viam, ou pareciam, pelo menos, eles percebiam que parece que o mundo cairia em cima deles. Mas eles clamavam, como o salmista, resplandece, volta, Senhor. Não é a pergunta, não é a inquirição, não é o questionamento desesperado e completamente à parte de uma visão de que nós temos e cremos num Deus justo, num Deus verdadeiro. Não é se Deus iria ou não fazer, Deus irá fazer justiça. A questão dele é, quanto tempo eu tenho que esperar mais? E é isso que muitas vezes mexe conosco, é isso que muitas vezes o nosso coração é tomado. Até quando, Senhor? Veja agora a descrição que ele faz dos perversos diante do juiz.
do verso 4 até o verso de número 11, veja aí na sua Bíblia, proferem impiedades e falam coisas duras, e aí ele vai descrevendo. Entre esses versos, de 4 a 11, o salmista descreve com detalhes, diante do juiz, a arrogância brutal deles, e também a tamanha estupidez deles. Do verso 4 ao verso 7, veja a arrogância deles, uma por uma. Diz aí, primeiro em palavras, vejam o que sai da boca deles. Proferem impiedades e falam coisas duras. Veja as ações impiedosas, vangloriam-se os que praticam a iniquidade. Da fala, do falar, isso se traduz em ação, e eles orgulham-se, vangloriam-se ao praticarem a iniquidade. Veja que o verso 5 descreve a ação deles contra o próprio povo de Deus. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. E veja ainda, eles intentam contra a vida de pessoas indefesas. Na Escritura Sagrada, o órfão, a viúva e o estrangeiro sempre são objetos de cuidado, porque a viúva não tem o marido mais por ela, o órfão não tem os pais mais para ajudá-los, para criá-los, para, educarem e darem todas as coisas que eles precisam. Os estrangeiros, os peregrinos estão num lugar onde não há proteção, ainda mais naquele contexto, não havia lei que os protegesse, como muitas vezes nos nossos dias, mas nós vemos exatamente o que sofrem os estrangeiros numa terra que não lhes pertence. E agora veja, e para enfatizar exatamente essa brutalidade, essa arrogância brutal dos perversos, ele fala num discurso direto, no verso 7, a impiedade, e dizem, agora é impiedade porque é dirigido contra o próprio Deus. Olha o que eles dizem de Deus. É impressionante o que a gente vê exatamente os ímpios fazendo nos nossos dias, tentando fazer teologia, né? Às vezes a gente vê algumas discussões, as pessoas falando de Deus, tentando falar algumas coisas sobre Deus, e só saem coisas absurdas. Por quê? Porque não são guiados pela revelação de Deus. E muitas vezes estes mesmos estão fazendo a cabeça das pessoas, estão na instituição influenciando leis que têm a ver muitas vezes com a própria liberdade da nossa manifestação religiosa, que é inerente ao ser humano, por ele ser absolutamente religioso na sua essência. O que eles dizem? O Senhor não vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Continuando a descrever os perversos, agora veja a estupidez dos perversos, dos ímpios. Do verso 8 ao verso 11, uma série de perguntas retóricas, que tem uma resposta muito clara. Verso 8 ao verso 11, ele diz: atendei, ó estúpidos, dentre o povo, e vós, insensatos, quando sereis prudentes? Veja, o que eles dizem? Eles dizem que Deus não vê. O salmista diz: o que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Ou seja, ele vê todas as coisas, ele ouve o que cada um deles profere, fala de maneira ímpia, contra Deus e contra aquilo que está relacionado a Deus e ao seu próprio povo. Eles imaginam que estão sós nesse universo, que não há ninguém transcendente que os escute, nem que os veja. Mas essa é a estupidez deles, diz o salmista. Eles são estúpidos, porque pensam em estarem sozinhos neste mundo, não darem conta a ninguém, não prestarem conta a ninguém. Mas o Deus que vê
o Deus que escuta todas as coisas. Mas mais do que isso, eles pensam que não há retribuição, mas o verso 9 diz: o que fez o ouvido, acaso não ouvirá, e o que formou os olhos não enxergará? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? Ele dará o pago, ele retribuirá, ele manifestará, em outras palavras, a sua justiça. É aquilo que ele disse acerca de Deus nas primeiras frases do Salmo: Deus das vinganças, o Deus que retribui. Não pense, não viva a vida de qualquer forma pensando que Deus não vê todas as coisas, não sabe o que fazemos, e que, embora Ele por um breve tempo, e essa é a questão dos salmos: até quando, Senhor? Mas Ele manifestará a sua justiça, Ele vingará, a Ele pertence a vingança, como lemos no capítulo 12 de Romanos, e que é, na verdade, uma citação do Cântico de Moisés, do capítulo 32 de Deuteronômio. A mim, eu não posso vingar, como um crente, eu tenho que sofrer o dano, diz a Escritura, mas o Senhor tomará a vingança nas coisas referentes a Deus, ao reino de Deus, as coisas que são perpetradas a nós, que nos levam ao sofrimento, as coisas que nós sofremos, Deus se encarregará de fazer a própria vingança conforme Ele próprio estabelece. Essa é a estupidez do mundo, é a estupidez desses homens, porque eles acham que passarão ilesos, mas não, como a própria história tem nos dado conta. Veja, em terceiro lugar, agora o justo, o crente, é posto diante do juiz. Veja a instrução para o justo diante do juiz, verso 12 até o verso de número 19, aqui nós temos em duas partes também, esses versos 12 e 19 são divididos. Ele em primeiro lugar se dirige agora em relação ao justo, do verso 12 ao verso 15, depois 16 ao verso 19. Primeiro, ele o faz transmitindo uma mensagem de maneira geral, para o povo de Deus. Depois, ele particulariza a experiência, ele fala dele mesmo, do verso 17 até o verso de número 20, verso 19, 16 ao 19. Veja, para o povo de Deus, o salmista toma as palavras disciplina e ensino, que já usara antes no versículo de número 10, agora ele as aplica ao modo como Deus dirige a vida dos justos. Ele ministra a instrução que explica o significado da vida, e este ensino se encaixa bem nos momentos de tribulação. Olha, veja o que ele diz: bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei. Pelo contexto, nós entendemos aqui que todas estas coisas, pelas quais nós ficamos muitas vezes indagando, muitas vezes questionando as obras de Deus, o que Deus faz, são essas coisas que Deus usa para nos disciplinar. Isso é muito importante, enxergar, irmãos, como cristãos, como crentes, como servos de Deus, a termos esta visão correta das coisas. Nós vivemos dentro de uma realidade, todos participamos dela. Deus usa todas essas coisas, nos mostra o texto, para nos instruir. E ele diz que é feliz, é bem-aventurado, já analisamos essa palavra em outra oportunidade, é uma pessoa que é intensamente, imensamente feliz. É mais do que uma felicidade fugaz. Ele diz que é bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes. Veja quem é o autor disso tudo. É o Senhor.
é Yahvé. Pelo pronome e pela própria expressão do substantivo Senhor aqui, que é o termo, é o nome para Deus da aliança, ou seja, veja irmãos, tudo isso em conjunto nos fala muito acerca de como Deus trata o seu povo, de como Deus quer conduzir o seu povo nesse mundo. Nós participamos das mesmas canseiras de todos os homens, nós passamos por meio de doenças, de pandemias, nós experimentamos problemas na nossa nação, de toda a natureza, como qualquer outra pessoa. Mas o que o salmista chama atenção para todos os justos, todos os crentes, todos os servos de Deus, é que Deus está usando tudo isso para disciplina, para nos repreender, para nos melhorar. A quem tu repreendes. Porque enquanto aqui, irmãos, neste mundo, nós participamos também da necessidade de repreensão, nós temos pecados, Deus está trabalhando em nós, Deus, como diziam as pessoas antigamente, poderia ter nos salvado, e nos levado direto para estar com Ele, mas Deus não, o seu projeto de salvação para nós inclui muito mais do que uma salvação do inferno. Ele quer também nos moldar, Ele quer nos mudar, e por isso Deus usa todas essas coisas. Não desperdice todos esses momentos, todos esses eventos, não se revolte contra Deus. Em outras palavras, o que o salmista está querendo nos dizer é: bem-aventurado. Você pode entender isso, você pode compreender isso, isso faz todo sentido para a vida do cristão. Ou então você tem que cair num tipo de teologia que diz que os justos, os crentes, vão ter sempre o melhor nessa terra, ou então, e os perversos sempre sofrerão, mas você vai bater na cara, vai bater na sua cara, diante da realidade. Não é assim, Deus não faz isso, não é assim que Deus, na sua providência, conduz este mundo, dirige todas as coisas. Nós estamos passíveis por estarmos no mundo caído, por tribulações, vamos ter dificuldades, nós vamos ter doenças, nós vamos passar por necessidades financeiras, vamos ficar desempregados, muitas vezes, isso vai acontecer conosco, como acontecem com todas as outras pessoas neste mundo, mas a grande diferença é que o justo, ele diz, bem-aventurado, é feliz, ele se sente completo. Mas não somente isso. Ele diz no verso de número 13 que o propósito disso é para lhes dares descanso dos dias maus. Ou seja, Deus faz isso, mas põe uma gota da sua graça em nossas almas. A palavra usada aqui para descanso é exatamente algo que é posto por Deus no nosso interior, enquanto o mundo pode estar caindo, sendo destruído, nós experimentamos no nosso coração, mas muito mais, até que se abra a cova para o ímpio. É outra resposta que nós temos. A ideia aqui no original é que ele vai cavando a sua própria sepultura. É normalmente assim. Ele pensando que vai se dar bem na vida, fazendo as coisas que faz, contrários a tudo aquilo que Deus estabelece, falando de Deus, falando do que é justo, do que é bom, e praticando muitas vezes essas coisas, ele será apanhado nas suas próprias astúcias. Diz o verso 14, a razão disso tudo, porque o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Como disse Samuel ao povo pactual de seus dias, por causa de seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor
teve o prazer em fazer deles o seu povo peculiar. Deus jamais abandonará os seus filhos, mas os sustentará mesmo em meio à opressão. O salmista concorda com esse profeta. Nós somos o povo de Deus. Agora, o salmista traz essa visão de como Deus se empenha pelo seu povo, e da sua experiência com Deus, nos versos 16 a 19, de forma pessoal. Veja agora, verso 16, quem se levantará a meu favor contra os perversos? Mais perguntas. Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? E agora, as perguntas que anteriormente, já no começo deste salmo, eram mais difíceis, mais longe de respostas, elas se tornam mais próximas. O próprio salmista, no verso 17, diz: se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Ou seja, se não fosse a própria proteção de Deus. E aqui ele testemunha que goza como alguém que tem compromisso com Deus, da própria proteção do Senhor. Proteção à sua vida, diz o verso 17. Proteção, no verso 18, contra a queda, diz o verso 18. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. E também a proteção da própria mente, o verso 19 diz: nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Ou seja, é o testemunho de que Deus, quando compreendemos muito bem, quando enxergamos Deus dessa maneira, as coisas dessa forma, de que Deus um dia na verdade manifestará a sua justiça. As coisas parecem estar fora de lugar, mas se confiamos que Deus tem o controle de todas as coisas, então nós contamos com a própria proteção do Senhor. A conclusão dessa audiência, a presença do juiz, do rei juiz, versos 20 até verso de número 23, veja como ele conclui. Parece que há um retorno às questões. Um comentarista chama isso de uma espécie de caminho da dúvida para a certeza, e ele termina com afirmações fortes de sua confiança, assim como começou a sua descrição no Salmo. Ele diz: pode acaso associar-se contigo o trono de iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Interessante a ideia aqui. Será que até Deus vendeu-se a causa deles? Será que Deus aceita isso e se colocou do lado deles? Inclusive com leis feitas por eles para exatamente justificar as suas ações ímpias. É interessante isso, porque é exatamente o que nós vemos no nosso dia, no nosso próprio país, né? Leis sendo forjadas, sendo criadas para justificar a iniquidade, especialmente no que diz respeito ao âmbito moral. Valores que nós tínhamos, que a nossa sociedade estava embasada, valores das Escrituras, que o próprio Deus foram tiradas, e outras coisas são postas no lugar. Será que Deus é conivente com isso? Essa é a pergunta última do Salmo. Será que Deus é conivente com isso? Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal? De forma alguma. Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas no final de tudo, verso 22, 23, a certeza toma lugar no coração do crente. Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em quem me abrigo.
sobre eles fez recair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor nosso Deus os exterminará. Ele testemunha no verso 22 de uma segurança muito pessoal, mas o Senhor é o meu baluarte, é a rocha na qual eu me refugio, para depois então falar de que, como ele começou, no verso 1 e verso 2, Deus fará justiça, sobre eles faz recair a sua iniquidade, pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor nosso Deus os exterminará. É o Deus justo, Deus das vinganças, Deus das vinganças. Ele retribuirá a seu tempo. O que nós podemos fazer, como em outros salmos nós vemos, é olhar para essas coisas e entendê-las como fazendo parte do plano de Deus para a nossa vida, e que cabe ao crente, como o profeta Abacuque, mais uma vez, olhou para tudo isso, perguntou, veio a resposta de Deus, que foi exatamente essa: o justo viverá pela fé. Por-me-ei na minha torre de vigia, diz o profeta no capítulo 2. Por-me-ei na minha torre de vigia, esperarei, até ver o que Deus fará, o que Deus dirá acerca da minha queixa. A palavra do Senhor veio. Qual foi a palavra do Senhor? O justo vive pela fé. E fé não é uma esperança longínqua, algo que talvez, se a gente der muita sorte, vai acontecer. Fé na Escritura é certeza. Deus fará justiça. Um dia Ele virá e colocará as coisas no seu devido lugar. Ele dará a todos conforme as suas próprias obras. Mas graças a Deus, porque os justos são justos, porque todos nós, por causa da justiça corretíssima de Deus, estaremos condenados para sempre no inferno. Mas Jesus, o Filho, o justo, veio a este mundo, recebeu na sua própria vida, no seu corpo e na sua alma, as nossas injustiças, de tal forma que nós escapamos do justo juízo de Deus, o Deus das vinganças, porque nós cremos no Evangelho de Jesus Cristo. É assim que o ser humano é justo, é justificado. A punição do pecado é algo que necessariamente precisa acontecer, irá acontecer. A diferença é que para alguns será na própria vida deles, para outros a punição caiu sobre o Filho amado Jesus Cristo, e todos que entram numa aliança com Ele, creem no seu Evangelho, recebem a eles, são imputadas a justiça de Cristo. E assim Deus é justo e justificador daquele que tem fé. É o que nós podemos aprender desse texto. Mas mais ainda, irmãos, nós podemos aprender desse texto que o nosso Deus é um Deus que zela pelo seu povo. Ele está ouvindo o clamor do seu povo, que clama por justiça de noite, segundo a visão no livro do Apocalipse dos servos de Deus.
mas também está ouvindo, vendo as palavras e as ações arrogantes daqueles que querem viver neste mundo de uma maneira que desonra o nome de Deus. Nada passará despercebido do nosso Deus. Que Deus nos dê a sua graça para entendermos e para olharmos para a vida, as perspectivas que a própria palavra de Deus nos mostra. Vamos orar?